Olá, alunos! Nesse momento nós vamos ter aula de ciências. Eu sou a professora Giovana Rocha, né? E nós vamos começar continuar falando sobre os decompositores, certo? Então vamos lá. Por que eles são chamados de decompositores? Porque eles decompõem a matéria orgânica, certo? E devolvem os nutrientes que existem nessa matéria para o ambiente. Então, assim, eles decompõem, por isso são chamados de decompositores. Estudamos os produtores, os consumidores, e agora vamos falar sobre esses decompositores, né? Eles ocupam o último nível trófico, porque nós temos os produtores, os consumidores e, por último, os decompositores. Eles são capazes de devolver os blocos de matéria para construir outros organismos. Vamos lá, dando continuidade, né? Então, vamos lá. Os seres vivos que atuam como decompositores são os fungos, os cogumelos, as orelhas de pau e as bactérias, como as do tipo bacilo. Esses organismos se alimentam de plantas e animais mortos. Então, nós temos aqui o exemplo de alguns seres que são decompositores. Isso aqui são imagens do livro de vocês. Cogumelos crescendo em uma árvore morta. Levedura é um fungo microscópico usado na fabricação de bebidas fermentadas. E bolor ou mofo, mais como a gente conhece, né? É um fungo que cresce em alimentos, madeira, papel e muitos outros materiais. Então, quando os nossos alimentos eles estão entrando em decomposição, é comum, né, que a gente encontre esse bolor ou o mofo, como a gente costuma conhecer, certo? Então, vamos lá. E como vem a ser esse ciclo da matéria? Então, aqui nós observamos, né? Um fungo decompondo a matéria, que a árvore está morta, o fungo decompõe a matéria, esses nutrientes decompostos pelos fungos, né? Estão disponíveis no solo e uma outra árvore está reaproveitando os nutrientes. Então, quando essa árvore morreu, foi decomposta, lançados os nutrientes para a natureza e outra árvore se aproveitando, né, recebendo esses nutrientes. Então, aqui nós temos o ciclo da matéria. O processo de decomposição é a reciclagem natural da natureza. Os fungos e as bactérias retiram elementos químicos da matéria morta e devolvem ao ambiente. Foi o que nós podemos observar aqui. Por meio da decomposição, os fungos e as bactérias devolvem para o ambiente elementos muito importantes, como o carbono, o nitrogênio, que participavam da decomposição dos organismos, animais e vegetais que não estamos mais vivos. Quando nós falamos em decomposição, não podemos falar só de animais e vegetais, certo? Dando continuidade, vamos lá ver aqui o que aparece para a gente. Muitos elementos são devolvidos pelos decompositores ao ambiente na forma inorgânica, ou seja, de modo que os consumidores não conseguem aproveitar. Aí entra o papel dos produtores, que transformam a matéria inorgânica em matéria orgânica, que é a matéria que pode ser reaproveitada por meio da fotossíntese. Ao servirem de alimentos aos consumidores, permitem aos elementos que voltem às cadeias alimentares novamente. Então, esse ciclo vai dar continuidade. Mesmo a matéria sendo inorgânica, vai entrar aí o processo da fotossíntese que vai transformar em matéria orgânica. Então, eu quero que vocês observem muito bem esse quadro, porque lá na ficha de atividade vai ter uma atividade, uma questão que vai pedir para que vocês produzam esse quadro. Então, quando a tia Giovana explicar lá, eu vou dizer, lembra do quadro que eu falei lá no início? Então, nós temos os produtores e os decompositores, matéria orgânica e matéria inorgânica, tudo isso sendo, né, observado, sendo promovido e produzido, através com o auxílio da luz solar. Sem os decompositores, esses elementos ficariam presos, então não teria como reaproveitar essa questão da matéria inorgânica, certo? Atenção naquele quadro. Sobre os decompositores, você notou que eles podem se alimentar de qualquer um dos seres da cadeia alimentar,
como representamos as setas para esses seres numa cadeia alimentar? Então, na aula passada, nós fizemos uma atividade que tinha a questão de representar utilizando as setas, certo? Sempre de quem serve de alimento, de quem produz, né, do produtor para o consumidor. Os decompositores são fundamentais para manter o equilíbrio natural dos ecossistemas, porque eles decompõem a matéria orgânica morta e os resíduos de seres vivos, como fezes e urinas. Se não tivessem eles, o que seria dessas fezes e dessas urinas? Então, durante a decomposição, esses organismos acabam absorvendo apenas uma parte para a sua nutrição, de modo do que não é aproveitado fica no ambiente. Então, ele absorve o que necessita e o restante fica no ambiente. Não é como o ser humano, que absorve tudo que quanto mais tem, mais deseja ter. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo falando sobre compostagem, que o ser humano aos poucos aprendeu a imitar a natureza, né? Então, o que vem a ser a compostagem? É uma técnica biológica que acelera a decomposição do resíduo do material orgânico para obtenção de composto orgânico, ou seja, para adubo. Então, o ser humano, observando a natureza, aprendeu a fazer essa compostagem, que é acelerar esse processo e devolver esse material produzido como forma de fertilizante. Continuando. Conservação dos alimentos. Então, nós sabemos que para conservar os alimentos, nós precisamos observar umidade, temperatura e oxigênio. Esses fatores ajudam os organismos decompositores a crescerem e se multiplicar. Então, se eu quero que meu alimento dure mais tempo, se conserve mais tempo, eu tenho que ter atenção à umidade, à temperatura e o oxigênio. Senão ele vai se decompor mais rápido e eu vou perder esse alimento com mais facilidade. Certo? Agora, nós vamos à correção da página 146, que foi da aula passada. Então, tem aqui, vocês recortaram, colaram e vocês devem ter observado a questão da cor das setas, né? A seta azul, a seta vermelha e a seta amarela. Eu fiz o esquema aqui para que vocês observassem se realmente fizeram desse jeito, certo? Qualquer dúvida, pausa o vídeo, eu vou mandar o slide lá no grupo para que vocês acompanhem com calma. Correção das 146 e 147. Com o aumento da população de sapos, o que é que pode acontecer com a população de pássaros que se alimentam de insetos? Então, a população de pássaros pode se alimentar de outros alimentos ou ainda pode se deslocar para outros lugares. Então, quando aumenta a população de sapo, vai diminuir a população de pássaros. Eu até dei essa dica para alguns, porque com mais sapos, eles vão se alimentar de mais insetos. Então, uma aumenta, a outra diminui. Lembre-se de colocar as setas vermelhas, né? Isso aqui era o que tinha lá na cadeia alimentar para vocês produzirem, certo? Então, quem alimenta quem? Vamos observar. Representar a cadeia alimentar. Seta azul, amarela e vermelha. Lembra que na questão anterior eu estava falando sobre essas setas? Então, um serve de alimento para o outro. Então, pausa, observa, vê o slide. O aumento da população de ratos no ecossistema da floresta pode ser percebido além dela? Então, se aumentar os ratos além da floresta, as pessoas vão perceber? Sim, pois o aumento da população de ratos na floresta aumenta a disputa deles por alimento, de modo que os ratos podem sair da floresta em busca de alimentos e chegar à cidade. Então, se tem muito rato numa floresta, tem pouco alimento, eles vão disputar, eles vão migrar para outros lugares, podendo chegar até as grandes cidades. Que consequências o aumento da população de rato nas cidades pode gerar? O aumento da população pode propiciar a contaminação dos locais e, com isso, a leptospirose, que é uma doença, né, ocasionada, né, com os ratos. Quando ocorrem enchentes, então a urina do rato ela pode causar leptospirose, então isso vai prejudicar aos seres humanos. Correção das fichas, páginas 79 a 82. Pedia para marcar com X, era a alternativa B. Né? Consumidores secundários são assim chamados
Marcar com X a alternativa correta, perdão. Os seres consumidores não produzem o próprio alimento, pois eles são heterótrofos, ou seja, se ele é consumidor, ele vai consumir alguém, ele não vai produzir. Então, essa daí é a alternativa correta. Vamos à próxima. A seguir, crie uma cadeia alimentar com os 3 níveis tróficos, desenho do aluno, e responder. Quantos consumidores há nessa cadeia? 2 consumidores. Mas como assim, tia Giovana, se você não sabe o que você desenhou? Se são 3 níveis. Um é produtor e os outros 2 vão ser o quê? Consumidores. Desses consumidores, quantos são carnívoros e quantos são herbívoros? Um vai ser carnívoro e o outro vai ser herbívoro, porque vocês observaram lá as imagens. Página 80. A seguinte imagem apresenta uma cadeia alimentar da região ártica. Analise as relações alimentares e registre V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui nós temos as 4, certo? Eu não vou ler para não se alongar muito. Então, a primeira era verdadeira, a segunda era falsa, a terceira verdadeira e a última também falsa. Continuando. Agora, na página 81, isso além das fichas, ainda nas fichas, 81 era um texto e a 82 para você responder sobre o texto. Então, essas respostas elas são bem extensas, por isso eu coloquei aqui. Quais são os materiais necessários para realizar a compostagem? Ela requer resíduos orgânicos, folhas, gramas, restos de comida, materiais de madeira, terra, que é a fonte de micro-organismos, água, ar, que é a fonte de oxigênio. Segundo o texto, os micro-organismos da terra fazem com os resíduos orgânicos. Então, durante a compostagem, os micro-organismos da terra se nutrem dos resíduos orgânicos e os decompõem em partes menores. Isso produz insumos ricos em fibras, contendo carbono com nutrientes orgânicos, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio. C. Ao adicionar resíduos orgânicos, como restos de folha, aceleramos um processo. Que processo é esse? O processo de decomposição da matéria orgânica. D. Os micro-organismos da terra, que o texto cita, fazem parte de qual nível trófico? Os decompositores. Nós temos os produtores, consumidores e, por fim, os decompositores. Os resíduos orgânicos degradados no processo de compostagem geram um fertilizante, Que ciclo completamos ao utilizar esse composto como adubo? Desenhar um esquema que explique esse ciclo de compostagem. A tia Giovana desenhou aqui para que vocês tenham noção, Nós temos o plantio de frutas e verduras que absorvem de resíduos orgânicos e temos os decompositores que vão decompor esses resíduos orgânicos para servir de adubo para o plantio de verduras. Vocês perceberam? Resíduos são decompostos para servir de adubo para o plantio de frutas e verduras. Então, é um ciclo, correto? Observa aí com calma. E agora, eu vou mostrar para vocês as atividades de hoje. Primeira, vamos ao livro. Começamos na 148, 148, 149. Continuando a atividade passada, o que são seres autrótrofos? As cadeias alimentares têm diferentes níveis. Circule a alternativa que compõe o nome correto. Daí na 5 você vai circular, Na 5, você vai observar a imagem e vai responder. Vou dar um exemplo da A. Os produtores dessa cadeia alimentar estão sendo representados por qual letra? O produtor é a letra A, a letra C, a letra B ou a letra D? Você vai responder de acordo com o que você aprendeu. Podemos dizer que os organismos consumidores são heterotrófos? O que é um elemento, organismos heterótrofos? Por quê? Aí você vai dizer, se ele é heterotrófos, ou nome complicado. Por quê? Ou sim ou não. Qual é a importância dos produtores para a vida em nosso planeta?
Você vai fazer um desenho no seu caderno, seguindo, né? Vai prestar atenção no sentido das flechas. Primeiro nível, trófico, musgos verdes. Segundo, lagarta. E terceiro, passarinho. Quem são os produtores nessa cadeia alimentar que você desenhou? Qual característica os coloca nos níveis tróficos dos produtores? Quem é o consumidor primário nessa cadeia alimentar? Então, tudo isso você volta para conseguir responder. Esse consumidor primário, ele é herbívoro ou carnívoro? Você desenhou, ele era herbívoro ou era carnívoro? Quem é o consumidor secundário? Porque você sabe que um vai servindo de alimento para o outro. Nós temos o primário, o secundário, o terciário. Foi o que nós estudamos na aula passada. Esse consumidor secundário é herbívoro ou carnívoro? Tudo com relação ao que você desenhou. Criar o desenho de uma cadeia alimentar com 4 níveis tróficos, a partir dos produtores, certo? Nós estamos hoje até a 149. Concluímos o livro aqui. Tia Giovana vai só rapidinho mostrar a folha para vocês que vai estar diretamente relacionada a esse assunto que nós estudamos hoje. Então, tem aqui para você responder. Caso você consumisse todos os alimentos representados na imagem a seguir, quais níveis tróficos você ocuparia? Responda preenchendo as lacunas de cada alimento. Então, ó, vocês estão vendo a setinha, certo? Observa para responder. Sabendo que a carne do prato é de bovinos e que esses animais são herbívoros, como seria a representação dessa cadeia alimentar? Como seria caso a carne do prato fosse de traíra, que é um peixe pescador? Representar, né? Represente essas duas cadeias alimentares. Uma com carne bovina e a segunda com a carne da traíra, que é um tipo de peixe, né? Muito gostoso, por sinal. Para cada uma das situações, qual nível trófico você estaria ocupando, se você fosse o consumidor daquele prato belíssimo lá do início? Vocês lembram que lá no início do slide eu falei, atenção a esse quadro, que lá na ficha vocês vão precisar? Aqui ele, ó, vocês vão completar, de acordo com aquele quadro que a tia Giovana mostrou lá, e responder. Qual a importância do passo 1 no ciclo da matéria? Aí você vai observar, quem vem para cá? Por que é importante? Qual a importância do passo 2? E completar as frases com ciclo da matéria, autótrofos e heterótrofos. Agora eu acertei. Lê a frase completa. Próxima aula eu faço a correção. Não se preocupem que a tia vai mandar esses slides lá no grupo, vocês vão responder, vão tirar dúvidas e vão consertar o que vocês erraram, que eu espero que não tenha sido muita coisa, ou melhor, que não tenha sido nada. Então, até a próxima aula.